Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Que saudade! Voltei para contar mais uma história para vocês. A nossa história de hoje chocou o Brasil inteiro. É o caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio. Mais uma vez, uma contratação do goleiro Bruno dividiu opiniões. No início desse mês, Bruno Fernandes foi anunciado como um dos reforços do Esporte Clube Atlético Carioca. É um time de São Gonçalo que disputa a Série C do Campeonato Carioca. Desde 2019, Bruno Fernandes cumpre regime semiaberto pelo assassinato da mãe do filho dele, Elisa Samúdio. De lá pra cá, o Bruno não sabe o que é ficar desempregado. Ele já assinou cerca de 8 contratos com 8 clubes diferentes. E em todas as vezes causou polêmica no Brasil todo. Bruno Fernandes nasceu em 23 de dezembro de 1984, em uma comunidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O goleiro passou pelo Tombense e pelo Cruzeiro até chegar no time profissional do Atlético Mineiro em 2005. O Bruno também teve uma passagem bem rápida pelo Corinthians, ele nem chegou a pisar nos gramados e acabou sendo dispensado pelo técnico Leão na época por indisciplina depois de faltar ao treino. 2 meses depois, ele foi emprestado ao Flamengo. Esse empréstimo aconteceu em 2006. Graças a uma lesão do titular da época, Diego, o Bruno assumiu a posição e não deixou mais. Em 2007, o Fla comprou 90% dos direitos dele por 3 milhões de reais. A história do assassinato de Elisa Samúdio começa em 2009, quando ela e Bruno se conhecem. Ele ainda jogava no Flamengo e para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto dessa história, eu vou contar para vocês quem era a Elisa. Elisa Samúdio nasceu em 1985 no Paraná, era de uma família muito simples e saiu de casa em busca do sonho de ser modelo. Mas já deu para ver que você vive no meio dos jogadores, né? Você falou que já se relacionou com alguns. O que você acha, assim, que o jogador de futebol tem de interessante? O porte físico, né? Que é atraente. E fala como é que foi esse encontro aí com o Cristiano Ronaldo. Ele é bacana, gente boa, humilde pra caramba, simpático, educado, diferente do que as pessoas acham que ele é mala, que ele é metido. Muito diferente. Hoje em dia eu converso com ele, mas é mais pela internet, MSN, essas coisas. E o Cristiano? O Cristiano Ronaldo? É. Onde foi isso? Foi em Portugal, quando ele foi jogar com o Manchester na Champions League. No mesmo ano em que eles se conheceram, a Elisa ficou grávida do Bruno em uma festa. Eles não chegaram a ter um relacionamento sério, um namoro, nada disso. Em entrevista, ela disse que contou ao Bruno que estava grávida e que ele sugeriu que ela abortasse. Pouco tempo depois, a história se tornou pública, veio à mídia, porque a Elisa registrou um boletim de ocorrência contra o Bruno em uma delegacia na zona oeste do Rio. No boletim de ocorrência, a Elisa relatou que o Bruno teria ido até a casa dela naquela madrugada, chamado ela para ter uma conversa. E quando ela entrou dentro do carro dele, ele estaria com mais 2 homens armados. A Elisa contou que foi agredida e levada até o apartamento do Bruno, onde foi obrigada a tomar um coquetel de remédios e uma bebida que ela não sabia o que era. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Eles teriam abandonado ela em frente a um supermercado na zona oeste do Rio e garantiram que voltariam depois de 3 dias para levar ela até uma clínica de aborto. A Elisa contou também que eles levaram os documentos dela, como RG, CPF e certidão de nascimento. Depois que isso tudo aconteceu, a Elisa foi direto para a delegacia e a presença dela lá chamou a atenção da mídia. O caso tomou uma proporção gigantesca. A Elisa foi até o programa da Sônia Abraão na época, deu uma entrevista para ela ao vivo, disse que teria saído do Rio por medo dele e afirmou também que não tinha mais o procurado e que ela só estava indo até a mídia para pedir proteção. Em nota na época, o Bruno afirmou que a Elisa só estava querendo mídia, que queria prejudicar ele e que ela estava fazendo isso porque ela não aceitava que ele não queria ter um relacionamento com ela. No início de 2010, a criança nasceu, também levou o nome Bruno, e em maio daquele mesmo ano,
A Elisa veio ao Rio de Janeiro e ficou hospedada por alguns dias com o bebê em um hotel da cidade. Um mês depois, em junho, a polícia do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima sobre o sequestro de Elisa Samúdio. Esse denunciante disse que ela tinha sido sequestrada, espancada e morta. Foi aí que uma equipe foi até o sítio do Bruno, em Ribeirão das Neves, e eles teriam visto um bebê lá no local. E esse bebê, depois de um tempo, desapareceu, não estava mais lá. Algumas pessoas foram questionadas ali no local sobre a presença de um bebê e todas elas negaram. Foi quando o caseiro, chamado Helenilson, e o motorista Emerson foram levados até a delegacia para prestar um depoimento. E lá na delegacia eles confessaram que tinha sim um bebê lá no sítio. Depois de confessar, o motorista Emerson levou a polícia até uma casa em Ribeirão das Neves, onde ele afirmava ter deixado o bebê lá com uma mulher. Essa mulher se complicou toda, ela não sabia explicar onde o bebê estava, ela começou a levar a polícia de casa em casa, até que encontraram um bebê com uma mulher aleatória. Foi nesse momento que a Elisa foi dada como desaparecida. Ainda nessa época, o Bruno continuava treinando normalmente e nesse momento ele chegou a dar uma entrevista dizendo que um dia ele daria risada dessa história toda. Bom, existem muitas versões dessa mesma história, mas a mais conhecida e a mais confiável é a história que a polícia chegou através da junção de depoimentos. No dia 4 de junho, a Elisa Samúdio foi levada junto com o filho do hotel que ela estava no Rio até a casa do Bruno na mesma cidade. Em seguida, ela foi levada até o sítio do Bruno, que fica em Ribeirão das Neves. Todo esse transporte foi feito por Menor e Macarrão. O Macarrão era o melhor amigo do Bruno. O Bruno chegou no sítio no dia seguinte, depois de ter jogado uma partida pelo Flamengo. Por meio dos depoimentos, a polícia descobriu que a Elisa Samúdio foi feita refém. Ela ficou separada do filho em um dos quartos do sítio e ela apanhava muito. O Bruninho era cuidado pela Fernanda Gomes, que era a atual amante do goleiro. O Bruno fez festas no sítio enquanto a mulher era feita refém. Ele recebeu pessoas, amigos, ele fez churrascos e ele continuava a vida dele normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Foram alguns dias depois, só no dia 10 de junho, que o Bruno, o Menor, o Macarrão e um primo do Bruno chamado Sérgio levaram a Elisa Samúdio até uma casa. A casa era de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, um ex-policial que tinha experiência com treinamento de cães. Foi nessa casa, na casa do Bola, que a Elisa teria sido morta por estrangulamento. Em depoimento, depois, o Menor contou que partes do corpo da Elisa teriam sido jogados aos cachorros. A perícia negou esse fato, mas mesmo assim, essa história se tornou uma lenda e muita gente ainda acredita nisso. Isso chamou muito a atenção das pessoas na época. O responsável por sumir com o corpo da Elisa teria sido o próprio Bola e o corpo dela nunca foi encontrado. A Daiane, que na época era a esposa do Bruno, ficou responsável por desaparecer com o bebê, o Bruninho. Qual é a versão que o Bruno dá para os fatos? Ele conta que a Elisa não ficou como refém no sítio, que ela teria ido até lá para receber 30 mil reais do Bruno e depois de ter dado esse dinheiro a ela foi até o aeroporto acompanhada do Macarrão para voltar para casa com o filho. Teria sido nesse caminho que o Macarrão fez tudo sozinho, sem que Bruno tivesse mandado, e ele também não sabe explicar por que Macarrão fez isso. Em julho de 2010, o goleiro Bruno finalmente se entregou para a polícia e foi preso, mesmo sem confessar. Ele continua afirmando que não matou Elisa Samúdio. Mesmo suspenso, o contrato dele com o time rubro-negro durou até 2012. O caso foi encerrado em 2013. O Emerson, que na época era motorista do Bruno, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão. Helenilson, o caseiro, foi sentenciado em 2 anos de prisão. Fernanda, a amante, pegou 3 anos de prisão. Daiane, a esposa, foi absolvida. O Macarrão foi sentenciado a 15 anos de prisão e já está solto. O Bola, a 22 anos de prisão, por também outros 3 homicídios. Bruno pegou 20 anos por ter sido o mandante do crime. Como eu disse no início do vídeo, o Bruno já está solto, cumprindo regime semiaberto desde 2019.
Bruninho fez 11 anos em fevereiro agora deste ano e vive com a avó materna. Ele não tem contato com o pai. Essa história ainda gera muita polêmica, muita discussão e dúvidas sobre o que realmente aconteceu, principalmente porque o corpo da Elisa nunca foi encontrado e porque o Bruno vive uma vida normal hoje, assinando contratos com clubes e vivendo de uma carreira pública, né? Uma função pública. Bom, a história de hoje foi essa. Deixem aqui nos comentários que vocês realmente acreditam que aconteceu, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse caso. E você pode deixar também sugestões de outras histórias como essa do mundo do futebol que eu posso contar para vocês por aqui. Beijo e até a próxima!